Fala, meus amigos do Autoaldade, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Espero que sim. Gente, eu venho falar aqui sobre Yuan, o número de lançamentos da BYD, que estaria chegando aqui no mercado brasileiro em 2024, inicialmente importado da China. Ó, outra novidade. Mas provavelmente, dentro dos planos da montadora de assumir aqui o polo de Camaçari, né, em agosto do recente aí de construir novos veículos no Brasil, e não só construir, né, mas também nacionalizar componentes, né, relacionados à tecnologia elétrica. Então, esse modelo, eu acredito que, além de ser um lançamento, talvez seja um dos candidatos à fabricação própria. Mas, parênteses à parte, esse é um SUV médio com 2,62 m de entre-eixo que chega no mercado brasileiro esse ano, né, nesse último trimestre aqui do ano de 2024. O que que ele é? Ele é um SUV de 2,62 m de entre-eixos, 265 litros de porta-mala, motor elétrico, né, esse carro é 100% elétrico, isso que eu acho que é o que vai pegar mais. Esse carro, pessoal, em teoria, até onde eu estava apurando, vai partir de preços na casa entre 180 e 190 mil reais. O ponto é, não tem nenhum carro elétrico, nenhum SUV nessa faixa de preço. Se a gente olhar para o mercado aqui do lado, a gente vai ver, por exemplo, o T-Cross nas versões Highline 1.4, a 183, dependendo do lugar, 186. Tracker também é a mesma coisa, dependendo da versão RS, da versão Premier. Se você colocar todos os equipamentos, né, que é Premier 2 que eles estão falando, também chega mais ou menos nessa casa, e de alguns outros concorrentes, por exemplo, como a HRV, que ele já está nessa faixa de preço. E aqui não, aqui é um modelo 100% elétrico. Ah, alta rodagem, a Volkswagen vai lançar o sistema híbrido para o T-Cross. Beleza, vai lançar, mas não é um sistema elétrico. Parênteses à parte, qual que é a motorização desse carro? É um motor elétrico, 100% elétrico, ele não é híbrido, não é plug-in, PHEV, nada, de 177 cavalinhos e o bem curioso, né, logicamente como todo carro elétrico, você tem a questão do torque instantâneo, ele tem quase 30 quilos de torque, fazendo com que ele chegue no 0 a 100 em menos de 8 segundos, ou seja, é uma questão de desempenho bem importante. Então, a parte de medições, né? Então, como eu já falei, ele tem 2,62 m de trecho, né? Que ele não é necessariamente uma referência, mas ele está bem dentro do segmento. Por exemplo, a Tracker tem 2,57 m, o T-Cross tem 2,65 m. Então, se a gente for ver, ele rabisca aí, arranha aí nos líderes daqui da categoria. Se a gente for ver em porta-mala também é a mesma coisa. O porta-mala tem 2 metros, foi 2,265 litros. Se a gente for ver alguns concorrentes, eles também não estão tão longe, mas aí fica um destaque negativo para o BYD. Então, em questão de medidas, né, dimensões, a gente aposta nisso, né, e aí eu acho que tem alguns pontos que vale falar. Inclusive que eu já comentei até em alguns vídeos. Autonomia desse carro. Se a gente tem 177 cavalos, a gente tem aqui uma bateria de 45 kWh, garantindo mais ou menos 250 quilômetros de homologação no IMET. A gente sabe que o Inmetro ele acaba sendo um pouquinho mais pessimista, né? Tem muita gente falando que a variação vai de 17 a 23%, então a gente pode rabiscar isso e chegar quase aos 300 quilômetros de autonomia. E aí, se a gente for ver, é muito, muito atrativo, né? Porque você tem um carro elétrico com dimensões boas, né? Bem dentro do segmento dele, e um carro que ele não é tão mais caro, né? Ele arranha as versões top de linha, mas ele está num jogo muito importante. Agora, acho que os pontos que a gente tem que considerar, beleza, alta rodagem, eu estou considerando o BYD e o One. Eu acho que os pontos que você tem que ver são os mesmos que eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive deixei um card aqui. Mas são de você olhar o pós-venda como um todo. E eu não estou depreciando aqui a marca, não estou falando que a marca é ruim e a marca é boa. A gente tem que olhar, e eu também vou falar um pouquinho de equipamentos daqui a pouco, mas é só um parênteses. A gente tem que olhar, gente, que a BYD é uma importadora ainda de veículos. Uma importadora que está em expansão, inclusive de rede de concessionárias. Se a gente for ver, Fiat, por exemplo, tem 500 pontos de rede. Volkswagen tem mais de 400. GM, eu suponho que também ainda tenha mais de seus 400 pontos de venda. Ou seja, necessariamente o pós-venda ainda está em construção. Isso quer dizer que, eventualmente, você possa ter problemas com o carro quebrado, problemas relacionados à entrega, por exemplo, de alguns serviços, né? Eu vi que alguns casos, isso lá no começo, né, dos Dolphin, quando eles estavam chegando, a gente tinha bastante problema naquele carregador, da entrega do carregador wallbox, né? Você conseguia entregar o carro, mas não entregava o carregador. E, em teoria, esse carro também vai junto, né? Você, se não me engano, não sei se é para o primeiro lote, mas você tem essa associação. Você compra o carro, você acaba ganhando o wallbox, se eu não estou enganando aqui. Então, os pontos de pós-venda, pessoal, eles vão surgir. Toda montadora vai ter. E agora, o que a gente tem que ficar esperto é para a questão do seguro, para a questão de depreciação, para a questão de você ver em relatos de Procon Reclame Aqui, o que está acontecendo com as pessoas que estão com o carro parado. Elas estão andando a pé, né? Elas estão com o carro parado há 50 dias, há 60 dias, há 90 dias? Isso é um ponto. Eu não vou responder isso, né? Assim, uma coisa adianta, tem em todas as montadoras. Eu já trabalhei em montadora, eu garanto que isso não vai acontecer só na mídia.
BYD, né? Ou BID, ou BYD, como vocês quiserem chamar. Mas o fato é que é uma aposta muito agressiva para a montadora aqui no mercado. Lembrando que isso é um lote inicial. Dizem que, se a gente for ver, né, é, com toda essa pressão do governo para aumentar a alíquota de importação dos carros chineses, talvez esse preço não se mantenha ao longo dos próximos meses. E isso vai ser uma surpresa para zero pessoas se isso acontecer, porque até porque a BYD não é a primeira que faz isso. O Jeep é rainha de fazer isso, a dona Volkswagen é rainha de fazer isso, né? Você abre um primeiro lote para você falar que está numa faixa de preço XPTO, acabou determinada quantidade, que é o que eles entendem que é uma quantidade de buzz, né? Causando buzz no mercado, sobe de preço. O fato é uma aposta muito interessante, eu acho, na minha percepção. Eu compraria? Acho que não. Mas, de novo, né, eu estou no contexto, para quem é mais antigo do canal sabe, tô no contexto, eu já fui de metrópole, né? Então, se eu, por exemplo, eu morasse numa metrópole, não dependesse de estrada, de trajetos longos de estrada, que é o meu caso, né? Eu dependo aí de 300, 400 quilômetros de estrada para um trajeto. Se eu não dependesse disso e tivesse no centro urbano, eu abraçaria. Fora de centros urbanos, você tem alguns desafios à parte, né? Além de você ter uma rede um pouquinho mais distante, você eventualmente tem um tempo de carro parado em função da complexidade de algum serviço um pouquinho maior. Em função disso, talvez o seguro seja um pouquinho mais salgado, né? Porque o seguro também leva em conta todos esses pontos, né? Rede credenciada, questão de disponibilidade de peças, rede. Então, é uma aposta ainda que, para quem está fora de centros urbanos ou mora muito longe de centros urbanos, é um ponto a se considerar. Para centros urbanos, agora, eu acho que é uma aposta muito boa. Porque você vai ter, você, embora ainda tenha uma infraestrutura de carregamento ainda muito incipiente, né? E eu até tenho receio de usar essa palavra, mas talvez seja essa, você de fato tem aí uma prova de que a autonomia que a gente vendo vendo é bom, né? Vem observando dos carros elétricos, atende mais ou menos com o circuito que as pessoas andam. Tem muita gente que tem, acompanha, né, o clube da BYD, do Dolphin especialmente, em que a pessoa vai carregar depois de um mês. E aí ela carrega em casa, com o Wallbox, né? Óbvio. Tirando pessoas que moram em prédio, que aí tem um problema à parte. As pessoas que moram em casa com o Wallbox, elas se viram muito bem. É isso. E equipamentos, né? Eu acho que vale também falar, e eu acho que também não vai ser muita novidade. Equipamentos aqui, a BioEd, ele é bem recheado. Não sei se vocês chegaram a ver lá no comecinho do vídeo. Ele tem um head-up display, né? Você vê que ele é um acabamento que ele não é necessariamente muito refinado, né? Mas a gente tem ajuste automático do banco central, multimídia, aquela que fica girando, não sei para quê, de quase 13 polegadas. Tem Apple CarPlay Android Auto sem fio, né? Instrução de painel de instrumento digital, uma tela também um pouquinho maior, carregamento por indução sem fio, né? Freio de estacionamento eletrônico. E se eu não me engano também tem um ar-condicionado digital. Acho que para esse pro BioEd também vai ter. Então ele é um carro bem completo, assim, não dá para reclamar necessariamente de equipamentos básicos, né? Mas alguns equipamentos acima, eu acho que ela repete a mancada que o BYD, o King tem, né? Por exemplo, a gente não ter assistente de frenagem e permanência em faixa, ponto cego, né? Alguns widgets de segurança passiva que outros carros eles já estão tendo nessa faixa de preço. Então, por um lado, você perde nível de features, nível de equipamentos, e talvez ganhe em função de você ter um modelo elétrico com custo de rodagem, entre aspas, menor do que os seus oponentes. Enfim, queria deixar esse ano passando sobre o carro e agora nós vamos para o vídeo. Valeu!